Vamos falar do filme Viva o México. Esse filme é longo, são 3 horas de filme, dava para ter resumido em 1h30, mas tá tudo bem. Tá valendo, porque ele traz muitas reflexões. Tem personagens fantásticos lá, de que todo mundo já deve ter encontrado na sua família esses personagens, de que todo mundo já vivenciou de alguma maneira, e que tem várias lições nesse filme para que a gente possa refletir. Até que ponto vale a pena eu buscar uma determinada situação? Qual é o momento de eu sair daquele engolfamento? Quais são as crenças que eu tenho? Onde é que está a minha obstinação? Onde é que está a minha necessidade de levar vantagem? Tem tantas coisas. Aonde eu estou em verdade? Aonde eu aceito que não, para mim vale, para o outro não vale? São muitas as situações que traz esse filme e apenas uma película que traz essa situação de que muitos de nós vivencia. Quando a gente não para, não observa nosso sistema familiar, a nossa história, aquilo que a gente está vivendo, aquilo que os outros estão vivendo, aquilo diz respeito a mim, aquilo não diz respeito a mim, a gente simplesmente se engolfa naquilo. A gente simplesmente passa a viver aquilo, passa a respirar, por quê? Por conta daquela nossa necessidade primitiva, o pertencimento. Então, para pertencer, eu começo a olhar e começo a achar que é verdade tudo isso. E aí, desanda a maionese. Desanda a maionese porque eu esqueço do meu propósito. Qual é o meu propósito, afinal? Lembrando, nas cartas de Cristo, Jesus dizia, ele saiu, teve seus 40 dias no deserto, no que ele retornou para casa, todo maltrapilho lá, esgualepado, seco, roupas sujas. Aí deram roupa para ele ficou ali um pouco, a mãe dele não estava acreditando naquilo que ele estava dizendo, que estava fazendo. Daqui a pouco ele começou a fazer um milagrezinho aqui, outro ali, começou a fazer um pão, começou a curar os irmãos. Os irmãos começaram a ficar com ciúme, ele quer saber, ó, com licença, eu não estou aqui para ficar provando que eu sou melhor ou pior do que vocês, eu tenho um propósito para ir em frente. Então, querida família, fui. E às vezes essa nossa situação de, mas é a minha família. Aí a gente fica preso, engolfado naquilo lá e não dá o passo que precisa dar para ir adiante. Nós estamos aqui, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, escolhemos uma família para nos causar as dores principais do que a gente vai transcender, para que a gente possa limpar esses aspectos dessa família que vem gerações após gerações, antes de gerações, para que eu possa fazer a diferença. Não é para simplesmente eu fazer mais do mesmo. Às vezes, se eu estou ali, se a minha família é meio tóxica, e todos nós temos um pouco de toxicidade na nossa família, se eu ficar simplesmente querendo disputar aquele lugar, eu vou me engolfar naquilo e vou esquecer do meu propósito. Meu propósito daquela família era só para ter uma noção, uma introdução ali. Meu propósito é outro, gente. Meu propósito é maior. Aquele homem, ele estava lá na vida dele, no propósito dele, entregando o melhor dele. E ele simplesmente foi lá para resolver uma coisa, entrou no assédio da ganância, né, de não ganhar o dinheiro fácil, ganhar aquelas coisas fáceis. E aí nessa situação ficou atrapado. Putz. Aí entra uma sedução de várias coisas. Então, gente, o filme começa ele tendo um sonho, né? Tendo uns pesadelos, assim, de que ele tá lá numa promoção, o chefe dele tem 2 pessoas que falam muita verdade nesse filme. Um é o chefe dele, outro é a avó dele. Simplesmente não tem, como é que a gente diz, que tem o cérebro nas amígdalas ali. Não dá tempo de esperar para segurar aquilo que tá pensando e já sai e fala. Mas nessa situação da verdade, ao mesmo tempo, são pessoas que não são falsas, não estão ali de certa forma no joguinho, na manipulação e tudo mais. Traz aquilo lá, doa a quem doer. E aí então ele tá lá nessa situação onde ele tá num jantar, eu vou trazer alguns trechinhos, mas eu não quero dar spoiler do filme. Como é o começo do filme, não tem problema. Onde ele tá num jantar e ele pode... daqui a pouco chega a família dele, chega o pai e o avô dele. O pai e o avô dele dizendo, não, vem cá, eu vou te colocar no paredão, eu vou te matar, porque tu foi um desgraçado, porque tu simplesmente nos abandonou, foi embora. E nessa situação, a situação dele é da negação. Como é que ele vai esconder que aquilo ali era a família de origem dele? Então, quantas vezes, gente, às vezes a gente sai pra vida, sai pro mundo e não quer falar, não, eu quero esquecer. Esquece daquela família que eu tenho, quero que morram e tudo mais. E, inclusive, ainda ontem eu estava falando na live, às 21 horas, lá no YouTube, para quem pôde assistir, a Erika estava lá ontem conosco também, traz dessa questão, né, das sagas familiares, onde a gente quer simplesmente escolher sair, né, sobre o vínculo dos pais, a vivência específica em alguns casos.
Como me fizeram mal, eu não aceito nada deles. Assim elas permanecem órfãs e desarraigadas. Então, quantas vezes a gente simplesmente fica desdenhando até com aquilo que me fez mal, e aí o outro lado simplesmente quer concordar com tudo. Mas nessa situação de eu ficar desdenhando a minha família de origem, eu perco a minha força, porque afinal de contas eu sou 50% o sistema familiar do meu pai e 50% o sistema familiar da minha mãe. Então, como eu sou esses dois lados, não adianta eu ficar negando, não adianta eu ficar simplesmente criando uma nova historinha, querendo reinventar a minha história. Não, eu saí de uma família um pouco humilde, mas eu fui, eu batalhei. Não, conta a tua história, meu. A verdade sempre vem à tona, e a verdade é amor. E não tem nada de errado em tu ter vindo de uma família que tá lá e que escolheu continuar no mesmo lugar, que escolheu não seguir em frente. E daí são escolhas, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu trago sempre o exemplo do Jesus querendo curar os leprosos, as pessoas doentes. Aquele que queria ser curado era curado, aquele que não queria não era, ponto. O mesmo é a nossa família de origem. Alguns vão se sentir tão engolfados naquele campo que eles não vão. Por mais que recebam ajuda, por mais que tenham apoio e tudo mais, mas ele prefere ficar naquela situação de perpetuação. Porque ali naquele filme a gente vê muito a fidelidade sistêmica. Onde o que aconteceu? Onde um avô, ele foi lá na busca de ouro e aí ele encontrou o ouro, teve alguns filhos, foram 3 filhos, mas aqueles filhos cresceram na ilusão do dinheiro fácil. E nessa situação do dinheiro fácil, aquele filho que ficou ali cuidando do avô e da avó, na verdade ele não estava cuidando, ele estava interessado em ter o recebimento de tudo aquilo, ele seguiu simplesmente procriando, teve outros 10, 12 filhos. Tem um aspecto interessante disso daqui, de que quanto mais filhos eu tenho, significa de que eu tenho alguma coisa maior para curar no meu sistema. E eu trago todas essas pessoas para que cada uma do seu tamanho possa pegar uma parte. Então significava que ali tinha bastante coisa para começar a se curar. Mas ao mesmo tempo todos eles se colocaram de uma maneira cômoda, digamos assim, de ganhar a vida. Né? Um deles se colocou ali vendendo droga, o outro se colocou se prostituindo, o outro simplesmente dizia que era um poeta, e aí como poeta ele queria ganhar aquele dinheiro fácil, ou seja, em todos eles tinha algum aspecto do dinheiro fácil. Tinha um outro que era o filho que estava sempre próximo do pai, naquela fidelidade do pai que estava sempre próximo do avô, mas eles não tinham a força de vontade de trabalhar, de fazer e de acontecer. E aqui volta para o nosso conteúdo de terça-feira, né, do Stephen Pressfield, a guerra da arte. A resistência, todo santo dia ela vai vir. A resistência ela vai nos colocar nessa situação. E ainda ontem eu estava olhando um outro material que falava de um mestre budista, um monge budista, monge Shaolin, o Shi Hei. E aí ele traz exatamente os obstáculos do nosso desenvolvimento. Olha que barato. Os obstáculos do nosso desenvolvimento, o desejo sensual, o desejo de tudo aquilo que eu quero para satisfazer os meus 5 sentidos, seja uma comida, seja uma fragrância, seja uma luxúria, seja um sexo. E aí eu me rendo a esse desejo. Toda vez que eu vou e paro naquilo ali, eu estou rendido nesse desejo. E lá eles estavam também. O desejo de ter aquele ouro todo, sem ter um menor esforço, simplesmente queria achar o veio e ali está o veio, pronto, ó, eu quero encontrar essa mina de ouro e deu. Mas não queriam o esforço de ter que garimpar, de ter que capinar, de ter que cavar, de ter que fazer tudo. O outro desejo é a má vontade. Quantas vezes a gente se coloca nessa má vontade? E essa má vontade impedia eles de eles fazerem. Junto com o terceiro, que é a preguiça. A preguiça e a letargia. Não, amanhã. Eles viviam sempre só pelo dia. Viviam sempre só pelo almoço, não tem almoço, pediu dinheiro para janta, e a janta, e aí lá naquela situação onde o filho acabou indo para estar junto com eles, fizeram festa, não, uma festa para receber o filho, agora festa para outra coisa, agora festa para outra coisa, e aí se viravam e mexer, não, meu filho vem e me ajuda, sempre numa situação de levar a vantagem, criava aquele cenário, porque afinal de contas o filho chegou com um carrão, uma Mercedes, e essa Mercedes, então, ele está podendo, se ele tem dinheiro, não, nós aqui não temos, a gente só tem bicicleta, e olha lá, tem um burrinho que nos leva de um lado para o outro. Então, nessa situação, aquele outro filho que chegou, que era o bem-sucedido, ele foi se deixando ser engolfado por aquele campo. Se ele saiu porque ele sabia, mas na verdade ele sabia, mas ele não tinha plena consciência. E quando nos falta plena consciência, a gente não consegue observar com o olho de fora, e quando nos falta compreender que isso está dentro de nós também.
Ele podia olhar e trabalhar dentro dele e dizer: eu tenho potencial de ser igual ou pior do que vocês. Obrigado por me mostrarem. Obrigado por mostrar a minha letargia, a minha preguiça, a minha má vontade, o meu desejo de sensual de simplesmente ter esse ouro todo e não ter que fazer nada. Quando a gente passa a perceber tudo isso, a gente consegue ver que o que é que a gente leva? O que é que a gente leva na vida? Nós levamos as experiências. Não é a riqueza, não é os bens, não é as pessoas, os lugares. Nós levamos as experiências. Então, como a gente leva as experiências, eu preciso estar muito aberto a viver essas experiências e cuidar para não cair no engolfamento, na tentação daquele conjunto todo. Que aquele conjunto todo pode me fazer querer achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. E aí ele foi para lá, então ficou no quarto do avô, e aí, meu Deus do céu, mas tudo isso daqui. E tudo isso daí era um enredo onde ele acabou indo realmente para essa família, porque o avô faleceu, e ele precisava então, porque se não tivesse lá não seria aberto o testamento. Então ele queria fazer para livrar, mas ao mesmo tempo tinha uma pistinha. Tem um outro aspecto muito interessante, né, gente, a questão dos sonhos. O quanto os sonhos nos trazem, eu gosto muito, eu trago sempre o exemplo do filme A Cabana, né? De que os sonhos eles nos trazem uma maneira lúdica da gente poder acessar o nosso inconsciente mais profundo com dores maiores. E ele acessou lá a dor dessa negação da família, acessou depois várias outras situações através do sonho. Em algumas delas o sonho estava sinalizando para ele, olha, isso daqui tá para acontecer. Aquele primeiro sonho que ele tem lá, onde o avô e o pai, principalmente o pai, estavam dispostos a matá-lo, era pura verdade. Estavam realmente, havia essa situação. Por quê? Por conta de uma ganância, de um desejo, e quanto esse desejo maior nos cega. Quantas vezes a gente se coloca, principalmente em relacionamentos, né, como eu trouxe um pouquinho ontem também, da questão da separação, às vezes a gente se engolfa numa questão do relacionamento e acha que aquela panela, aquela cama, aquela casa, aquele carro, tudo é muito mais importante do que a minha paz interior. E não é uma situação de eu simplesmente chegar e dizer, dane-se, toma, leva tudo aqui, enfia naquele lugar e faça bom uso. Não. É eu simplesmente buscar, ok, onde é que tem bom senso, aonde que essa situação realmente vale a pena e aonde que isso daqui está a serviço de perpetuar uma relação de briga, de rancor e de me desviar do meu propósito. Às vezes acontece muito isso, a gente simplesmente se engolfa com aquelas picuinhas de disputa, disputa no trabalho de quem é melhor, disputa no colégio de quem é que tem a melhor nota, quem é o mais bonito, quem é o mais forte, disputa na academia, disputa em vários ambientes, de quem sabe mais. E nessa disputa eu saio do foco de mim, gente. A verdade não está fora, está dentro. Eu tenho que olhar em mim, mas o que eu estou fazendo? Eu estou no meu melhor? O que eu estou evoluindo? De que outra forma eu posso fazer? Como eu posso trazer mais e mais e mais conhecimento para tudo isso? Aqui a gente consegue realmente perceber o quanto eu saio do meu rumo e eu posso voltar para aquele lugar. Vamos ver aqui, surgiram vários comentários. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui, acho que tinha alguma coisa antes. Aqui. Já tinham surgido várias curtidas. Obrigado pelas curtidas, gente. Bom dia, LS Studio. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Hanna. Bom dia, Carla. Novamente, o André trouxe aqui. Oi, pessoal, vamos ajudar o Ricardo a curtir a live. Então, bora gastar um pouco o dedo, a unha na telinha. Vamos lá, vamos bater esses 30 mil aí. Obrigado, bom dia, Wellington. Bom dia, Glaucia. Obrigado pelas curtidas aí, André. Obrigado pelas curtidas, pessoal. Bom dia, Arlete. Bom dia, Érica, novamente. De manhã à noite, hein, Érica? Gratidão por mais um dia. Vamos juntos aí. Bora crescer mais. Bom dia, Gratiluz. Bom dia, amados. Bom dia às pessoas que ainda estão com o nariz... exatamente, as pessoas que ainda estão com o nariz empinado. Exatamente, Rosane. Quantos, né? Quantas vezes acontece isso? Aquilo que a gente já falou também, eu acho que na terça-feira, você sabe com quem está falando? Essa pessoa ela pode ter se dedicado algum tempo a se especializar em alguma coisa, mas ela não é dona de tudo e de todos.
E a vida nos traz isso, né? Quanto mais é a lei da causa e efeito, quanto mais eu estou me colocando ser um ser extremo e supremo, mais eu vou receber isso daí, essa separação de todos para ver, e aí, esse ser supremo que sabe tudo, realmente consegue viver sozinho, a serviço de tudo? Aquela velha máxima, né? A gente pode enganar a muitos durante pouco tempo, a gente pode enganar a poucos durante muito tempo, mas jamais a gente vai poder enganar a todos por todo o tempo. Então a gente precisa observar isso. Bom dia, bom dia, bom dia, Ana Beatriz. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Karina. Como lidar com o pai controlador, Juliana? Vamos lá, sente exatamente como está ali no filme, né? O propósito todo da nossa mudança está em eu aprender a me observar. Quando eu aprendo a me observar, eu aprendo a me amar. Quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a ter autorresponsabilidade. Quando eu tenho autorresponsabilidade, por que esse teu pai é controlador? Tá? Vamos por alguns aspectos, vamos destrinchar isso daqui. Por que ele é controlador? Por algumas possibilidades. A primeira, ele pode ter sido controlado também pelo pai dele. E aí, como ele foi controlado, ele simplesmente está repetindo. A segunda é de que ele te ama tanto, mas ele não sente a segurança, a confiança de que tu estás no comando da tua vida. Acha que de repente tu é meio bobinha, pode ser manipulada pelas outras pessoas, então ele, para que tu estejas num caminho de retidão, ele te coloca lá dizendo, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Outro, ele desconfia talvez dele mesmo, da capacidade dele, e aí ele está vendo essa desconfiança da capacidade dele expressa em ti. Tu estás espelhando isso daí para ele. E aí então, como ele não quer parar para olhar para ele está olhando para ti para que tu faça as coisas e ele se sinta então capaz dentro da capacidade dele. Aqui diz respeito a ele. O que pode dizer respeito a ti? Vamos lá, tu escolheu, nós temos aqui nesse universo duas opções. Alguém vai causar, alguém vai sofrer. Tá? Nessa polaridade do nosso planeta, a escola Terra que a gente vive. Então, nessa situação de escolher sofrer, então tu escolheu sofrer essa situação de ser controlada. Sente? Controle. Acho que eu tenho lá gravado no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira 7066, vai lá na playlist Práticas em Ho'oponopono Emocional, e aí tu vê lá se tem gravado controle. Acho que tem. Verifica lá, se não tiver, me escreve que eu gravo para ti. Então, sente o controle. Como é que é sentir o controle? Como é que é causar o controle? Como é que é sofrer o controle? Quando a gente toma consciência, depois tu faz as falas todas e libera essa situação, para que tu possa descobrir o livre-arbítrio em ti. Então começa, dentro dessas situações que ele está querendo te controlar, começa a verificar o que é verdade nisso daqui, o que realmente depende de mim, o que eu preciso me aprofundar mais de conhecimento para eu estar segura, e eu estando segura, eu possa então provar para o meu pai de que eu estou segura e não tem problema nenhum. Não existe esse medo, essa ilusão do que ele está fantasiando. É apenas uma situação de que ele está com medo de algo que pudesse acontecer com ele, e aí com essa situação ele está repassando. Quantas vezes, né? Por exemplo, se eu não tivesse curado o meu medo de ser assaltado aqui em Porto Alegre, muito provavelmente eu ia temer toda vez que os meus filhos saíssem à rua. Eu fico, meu Deus do céu, eles estão indo para a rua, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ser assaltado? Será que eu não vou ser assaltado? Não, não vai, eu te levo, eu te busco, eu faço isso. Eu ia tornar a minha vida um inferno exatamente por esse medo, para querer protegê-los de um medo que é meu. Então talvez essa seja de novo uma situação que é dele. E aí ele está vendo através de então, como que tu vai fazer? Dando segurança para ti. Dando segurança, sentindo como é que é causar, aonde que tu te sente também que tu não está no controle de ti, para que tu possa tomar o controle, para que tu não precise delegar essa função externa. Assume as rédeas da tua vida. E aí eu já deixo o convite, né, para participar da jornada que nós vamos ter a partir do dia 31 de maio, tomando as rédeas da sua roda da vida. Todos nós temos aquela roda da vida onde a gente enxerga o meu aspecto pessoal, a minha habilidade, o meu corpo físico, o meu corpo mental, a minha inteligência, o meu corpo emocional, a minha habilidade profissional, como é que é a minha relação com o dinheiro, como é que é a minha relação com o trabalho, o propósito, como é que é a minha relação com o meu conhecimento técnico, a minha parte de relacionamentos familiares, que é o que nós vamos falar no sábado agora no workshop. Como é que eu me relaciono com a minha família de origem? Como é que eu me relaciono com o meu companheiro? Como é que eu me relaciono com os meus filhos? Depois, o meu aspecto de lazer, de qualidade de vida. Como é que estão os meus hobbies? Como é que está a minha consciência universal ou espiritualidade? Como é que está a minha gratidão?
Nós vamos olhar todos esses 12 aspectos, verificar onde é que eu tenho crenças que limitam, qual é o meu modelo ideal, como é que eu posso co-criar esse modelo ideal, como que eu posso criar o meu mind move para cada um desses aspectos, aonde que eu posso trabalhar um Ho'oponopono emocional para limpar tudo isso daí. Então a gente vai encontrando maneiras para a gente criar uma jornada de abundância, de desenvolvimento, de crescimento e ir saindo aos poucos desse engolfamento que a gente se coloca no nosso sistema familiar. Assim a gente cresce. Então já deixa o convite para quem quiser ter uma palhinha, cai para dentro. Aí sábado tem na bio aqui, tem o link para se inscrever. Tá lá, Ricardo Snap Nogueira, relacionamentos, workshop de relacionamentos. Sábado agora, das 9 ao meio-dia, para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. Por que não? Espero ter ajudado, Juliana. Sol Moreira, bom dia. Amei, que bom. Bom dia, Jesus. Olha aí, gente, estamos abençoados por Jesus aqui. Até Jesus está na nossa live, hein? É verdade, a vida não é uma competição, sem dúvida, Celeste, sem dúvida, mas muitas vezes a gente está engolfado naquilo. Por quê? Porque desde o nosso colégio a gente foi estimulado a isso. Já tinha competição das notas, depois a educação física, quem era o melhor, depois a roupinha, quem é que tinha a roupinha melhor, quem é que era o mais bonito, quem é que chamava mais atenção. Então a gente vem sendo estimulado equivocadamente a ficar sempre em uma relação de dependência externa para provar externamente que nós somos bons. Não, eu não tenho que provar para os outros, eu tenho que provar para mim. Para mim, eu tenho que me convencer e eu tenho que saber que eu sou bom e como eu sou bom, como eu posso ser melhor e como posso ser melhor hoje, melhor que ontem, menos do que amanhã, hoje melhor que ontem, menos do que amanhã. Às vezes eu vou hoje ser pior do que ontem, mas eu vou ser melhor do que amanhã. Porque às vezes o meu crescimento ele não é exponencial nem linear, ele vem em tipo um dente de serrote, assim, vem, sobe, desce, tipo gráfico da bolsa, né? Às vezes ele sobe, 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 às vezes ele cai, despenca lá. E pra gente perder tudo aquilo que a gente construiu é muito fácil, gente. É simplesmente eu me engolfar nessas situações sensoriais, onde eu encontro prazer e aí eu caio numa droga, ou eu caio numa outra situação de que, é tão bom aqui, pô, eu não preciso trabalhar, entro na preguiça, eu tô recebendo, tô vivendo de rendas aqui. Não, eu já fiz tudo, eu já trabalhei demais. Não. E aqui eu vou caindo, a ladeira abaixo. A vida tá aqui pra gente continuar crescendo, sempre buscando novos e novos desafios, como eu posso ser melhor. Com certeza, aprendendo muito com você. Obrigado, Erika. Bom dia, bom dia. Aqui, Maria Aparecida. Bom dia, que legal que você diz. Bem-vinda, Maria Aparecida. Segunda a sexta-feira, 7h29 da manhã, estou compartilhando esse tipo de conteúdo aqui. Gratidão por mais um dia de vida. Hoje eu estou ficando mais jovem e feliz de ter o privilégio de viver. Uhul! Maravilha! Isso aí. Quanto mais a gente toma consciência de si, mais a gente também percebe de que essa necessidade de envelhecer é muito uma relação com o externo. Agora, se eu estou bem para comigo, eu posso continuar cada vez mais jovem. Por que não? Porque, afinal de contas, algumas vezes a gente simplesmente envelhece porque diz, nossa, mas eu estou com tantos anos. Aí para e cria referência daqueles tantos anos significa algo, mas se tu simplesmente pegar e continua com a tua atividade física, continua com a tua alimentação saudável, continua com o teu propósito, com as tuas atividades a desenvolver, eu tenho certeza que tu vai chegar a uma grande idade e tu nem vai notar que tu está com essa grande idade. Porque na verdade aquela grande idade é uma necessidade de comparação o tempo inteiro. E aí tem um outro aspecto muito bacana, mantenha-se se relacionando com pessoas mais jovens. Quanto mais a gente se relaciona com pessoas mais jovens, mais eu postergo também aquele meu mindset de achar que eu estou vivendo aquela idade. Porque se eu estou com pessoas ativas, né? Nós somos fugiu o termo agora. De que a gente é 90% fruto do meio. Epigenética. A epigenética, antigamente a gente dizia que nosso DNA é que trazia 90% do que nós somos e 10% era o meio, o ambiente. Hoje já se diz que é o contrário, 90% é o meio, 10% é o nosso DNA. Então, de acordo com o meio que eu estou vivendo, eu estou utilizando aquela energia. Não viram aquela máxima também de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona? Se eu só estou me relacionando ali com pessoas que não gostam de ler, que não gostam de querer se desenvolver, que estão
ali sempre patinando na situação, eu vou ficar naquela mesma média. Agora, se eu quero crescer, eu tenho que buscar um outro ambiente. Qual é a outra média? O que o pessoal está fazendo? Quais são as conquistas? Quais são os resultados? Quais são os projetos que eles estão conversando? A gente não tem que ficar falando só de pessoa. Quem fica falando de pessoa se mantém na mesmice e fica só olhando para fora e não evolui o seu aspecto. Exatamente aquela família inteira lá. Ficou a família inteira ali, sempre só uns falando dos outros, mas ninguém tomava ação, atitude para fazer a diferença. Quando a gente não toma atitude, a gente simplesmente fica engolfado, fica ali paralisado. E aí o que acontece? É pior, porque fica sempre um querendo mostrar o defeito, o problema do outro para provar para o outro. Sai desse mundinho. Ganha vida. Ganha vida. Vai para além. Se eles querem ficar lá disputando quem é que é o melhor para o pai e para a mãe, olha, deu, chega. Agora tu vai e vai disputar como é que tu pode ser melhor que ontem, melhor do que hoje, melhor do que amanhã. E continua nessa disputa. Disputa de ser melhor. Fico tão confusa com gente controladora que começa a achar que estou errada. Que eles realmente... Meu marido falou assim, ou me deixa controlar tudo, ou não ajuda em nada. Vamos lá, então. Vamos lá. Nessa situação, o que acontece? Aqui existe alguns indícios, de repente, desse marido ser uma pessoa um pouco narcisista, né? Provavelmente muito insegura. Por quê? Porque se quer controlar tudo e não quer que palpite, significa de que acha que se tu passares a palpitar em alguma coisa, se ele estiver errado, ele não vai saber suportar isso. Então, como é insegura, tem um ego bastante infantil, bastante imaturo. Pode ter uma fidelidade sistêmica, onde não, na família dele só quem controlava era o pai, ou em algum momento a mãe dele controlou e essa situação levou à bancarrota, então ele tem essa dor cristalizada dentro dele, de ele não quer viver novamente essa situação com alguém. O que tu pode fazer aqui nessa situação? Tu pode simplesmente observar, ok, como é então achar que devo depender dessa pessoa? Como é então... De novo, como eu já falei lá antes, para viver essa situação do controle. O que eu posso fazer? O que tu pode observar nesse sistema familiar dele dentro dessas características mínimas aqui que eu trouxe? Ele tem essa e essa é a situação. Conversa com ele. Querido marido, eu sei que na tua família aconteceu tal e tal situação. E isso daqui tu tá querendo fazer para não se repetir. Mas na minha família também acontecia isso, isso, isso. E aí pela minha mãe simplesmente se tornar submissa demais, o meu pai fazia todas as coisas e depois ele faleceu e ela ficou na rua da amargura. E não tinha mais nada para ela. Eu vou contar uma outra história para vocês, né, que é muito semelhante a isso que lá da Viva o México, né? E havia uma família onde um avô, um bisavô, ele tinha herdado campos e tudo mais, e naqueles campos ele gostava também de cavalos, e desses cavalos ele gostava de corrida, então de vez em quando ele apostava nos cavalos. Havia uma parte dos filhos, ele tinha uns 6 ou 8 filhos, se eu não me engano, e esses filhos, uma parte deles, a maior parte das mulheres, não sei se influenciada pelos genros ou não, mas disseram, não, querida mãe, olha, dessa forma nós não vamos receber nada. Então eu, se fosse tu, se separava. Essa mãe, ela estava engolfada naquela situação, porque por mais que aquele marido gostasse de jogo, e o problema maior que elas traziam era que ele tinha as amantes, e para aquela época, lá em 1800 alguma coisa, isso daí era normal. Então para aquela situação era algo normal, né, daquele homem ter essas amantes, né? A gente não tinha lá o nosso Dom Pedro também que tinha, e tantas outras situações que tinham os homens, os ditos coronéis, tinham suas amantes ali. E aí acabaram tendo a separação. Esse bisavô lá dessa família, ele simplesmente chegou e acabou vendendo todo o restante dos campos dele. Por quê? Para não deixar que nada ficasse para aqueles filhos. Essa situação, ela de alguma maneira, ela pode se repetir no sistema, onde em outros, sejam os filhos, netos ou bisnetos, pudessem querer de alguma maneira olhar, julgar aquela situação atrás e ficar engolfado nisso e quererem provar que fazia diferente, provar alguma outra coisa. Então é isso que engolfa facilmente. Então aquilo que lá atrás aconteceu, depois em outras situações aconteceu de outra maneira, de outra forma, de outra forma, de outra forma, mas o grande objetivo é sempre perceber, opa, lá atrás aquela situação de jogo estava correndo risco, tá? Então depois significa que nunca mais ninguém vai jogar? Não, não é exatamente isso. Tem essa possibilidade de fazer, mas ele não pode entrar no engolfamento ou acreditar que aquilo era uma verdade absoluta.
Uma parte lá depois talvez acreditasse piamente que somente o jogo fosse trazer o resultado da vida que queria, mais ou menos como o filme, né, de que somente aquele ouro, aquela pepita de ouro ia salvar eles. Mas às vezes não é isso. Então a gente precisa entender nessa situação de que tu trouxeste, de que ou ele faz isso ou não faz, ou ele tem o controle ou não tem. Então, vamos lá, volta a te observar, volta a te amar em te amando. Para ti é o melhor realmente isso? E quando tu fala com segurança, eu dizer, não, eu não concordo contigo. Eu não concordo contigo porque nós somos um casal, e como nós somos um casal, nós temos o meio a meio de responsabilidades. Então tu vai assumir tais responsabilidades e eu vou assumir essas outras responsabilidades. E nós vamos decidir em conjunto. Uma vez eu vi um homem falar sobre uma educação financeira muito interessante. Ele dizia, o casal deve ter 4 contas, onde ambos trabalham 4 contas. A primeira conta é a conta das despesas fixas ali da casa, né? Todo aquele custeio da casa, aluguel, condomínio, luz, IPTU, internet, seja lá o que for. Ali pagam todas as contas da casa, meio a meio para cada um. A segunda conta é a conta dos desejos, né? Das melhorias. Ah, não, nós temos aqui, esse fundo é para a gente trocar de imóvel, é para a gente comprar um imóvel, é para a gente comprar um carro, comprar uma bicicleta. Então é alguma coisa em comum onde ambos também colocam lá dinheiro. Passou essa situação de que tem o sonho de ambos para eles desfrutarem, aí vão para as necessidades individuais. Cada um tem a sua conta onde o homem pode gastar o que ele quiser, ele quer o perfume, ele já cumpriu as obrigações dele. E a mulher também. Então, dessa maneira, não tem por que ter essa necessidade do controle. Não, tu me dá todo o dinheiro, eu controlo todo o dinheiro. Não, não, não. Eu te dou aqui, se tu quer pagar as nossas contas, eu te dou o dinheiro referente à minha parcela, seja ela meio a meio, ou seja ela proporcional ao ganho de cada um. Eu te entrego aqui a minha parcela e te entrego também a parcela do nosso sonho. Nós queremos fazer viagens, nós queremos trocar de carro e tudo mais. O restante, a escolha é tua. E ali não cabe a ele meter o bedelho nessa situação. Então isso torna o casal mais saudável. Nossa, mas então tu tá conseguindo, tu tá fazendo outras viagens e outras coisas. Ok, fruto do esforço, fruto do mérito próprio. Se quiser pagar e levar aquele companheiro ou companheira, ok, não vejo problema nenhum. Mas não tem o porquê de simplesmente carregar o fardo inteiro nas costas, porque existe a possibilidade dessa divisão. Então dá uma olhadinha nesse aspecto, verifica aonde que tu tá também aceitando por omissão, né, de simplesmente, não, é mais fácil, eu digo aqui, aí ele se sente mais importante e não me incomoda. Essa conta sai caro depois. Espero ter ajudado. Vamos ver outra aqui. Casei, nova, construí pensando no conforto, passou os anos e vi que não é o meu papel e me entristeceu. Ok, e aqui faz parte. Faz parte, tu viu essa situação, né? Casou nova, viveu toda a situação, não faz parte. Então tá, de que outra forma pode fazer? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Aí a gente precisa perceber de que a gente tem infinitas formas de fazer. Eu não preciso ficar preso, cristalizado naquela situação. Bora lá. Antes tarde do que nunca, né? Podia chegar e ter morrido, nossa, eu botei a minha vida inteira fora. Não, vamos lá, tem sempre o tempo. Às vezes é aquela função do cachorro no prego, ele tá deitado no prego, mas aquele prego não tá doendo bastante. Como alguém comentou, que eu fiz a postagem lá sobre narcisismo na plataforma vizinha lá, e alguém comentou, nossa, eu vivi tantos anos com uma pessoa que era assim, narcisista, controladora e tudo mais, e aí eu tive que um dia colocar um aplicativo de espionagem para verificar que essa pessoa era outra pessoa por fora. Por que a gente não consegue enxergar, gente? Porque a gente está tão engolfado naquele amor utópico, lúdico, maravilhoso, que ele é muito conhecido, é muito familiar do meu sistema. É algo que eu já vivi na minha infância, seja do meu pai para com a minha mãe, ou da minha mãe para com o meu pai, é algo conhecido. E aí eu atraio alguém para me mostrar igual, para que eu pare de ficar julgando ou para que eu perceba que eu estava simplesmente repetindo um padrão e ver como eu posso fazer diferente. De que outra forma eu posso fazer? Então essa força que me faz fazer a diferença, ela só vem quando realmente está insuportável, insustentável. E às vezes a gente percebe isso daí, outras vezes eu posso, é o que eu digo, o nosso aprendizado no amor ou na dor. No amor significa eu estar observando a vida, verificando, opa, eu estou crescendo, estou fazendo, peraí, mas isso daqui tá bom? De que outra forma? De que outra forma? Estar em verdade é estar em amor.
Verdade consigo, verdade com o outro. E na dor eu fico negando. Não, depois muda. Não, amanhã eu vejo. Não, depois acontece. Não, outra hora. Não, tá bom. Não, mas não tá tão ruim assim, não sei o que lá. E aí eu vou postergando, pedalando, até chegar naquele momento insustentável. Eu digo, nossa, mas eu não sabia que era assim. Mentira. A gente sempre sabe, nós temos os instintos, a questão é que a gente fica tolindo, negando, cerceando esse instinto para não ver a verdade. Porque acha que se eu ver a verdade, meu Deus do céu, eu vou estar sozinho, sozinha aqui, e agora o que eu vou fazer com a minha vida? Viver. O mesmo que tu fez antes de estar com essa pessoa. O mesmo que tu vai continuar fazendo se essa pessoa vier a faltar. Viver. Porque a vida é individual. E as experiências que nós viemos buscar, somente cada um pode buscar. Nesse mesmo material do Torne-se Inabalável, ele traz um relato, né, de uma pessoa que tinha que fazer uma escalada, uma caminhada, e aí ela olha para aquele cume lá, para aquela montanha, e não sabe como é que ela vai fazer. Ele simplesmente vê uma pessoa descendo e pergunta, como é que foi? Como é que tu fizesse a tua caminhada, a tua escalada? Ele diz, não, foi assim, assim, assado. Como é que é a sensação lá em cima? Não, é assim, assim, assado. Aí ele não estava muito convencido, foi para um outro lado, observou mais um pouquinho, falou com outro caminhante que estava descendo do morro também, perguntou a mesma coisa. Ele disse, nossa, não, a vista lá é incrível, é assim, assado. Eu fui por esse lado porque eu senti essa estratégia, porque aqui foi mais fácil, ali era mais desafiador. E assim ele foi conversando com todos os que vinham descendo desse cume, dessa montanha, e até ele obter mais ou menos umas 30 experiências, ele chegou e disse, bom, eu já sei agora o que é que eu vou encontrar lá em cima, eu não vou subir. Mas para e pensa, tu consegue realmente viver através da experiência dos outros? Ou existe uma situação única, individual, de que somente tu vás tomar consciência disso ao chegar lá? Por isso que não adianta, a gente algumas vezes querer salvar os outros. Cada um tem a sua caminhada. Essa pessoa ela vai precisar caminhar, ter o seu caminho. Às vezes ela vai precisar parar para tomar água, para descansar. Nem todo o corpo físico é igual. Às vezes ele tem que ir mais devagar, às vezes ele precisa ir mais rápido. Cada um tem um tempo e um movimento, mas a única coisa que é única é a consciência, a experiência. A minha experiência vai ser sempre diferente da de todos vocês, mas graças à minha experiência de ter atravessado aquilo, eu consigo identificar o ponto quando muitas outras pessoas estão passando por tal situação. Porque vem assim o flash, é exatamente aquele ponto que tu viveu. E aí eu posso relatar, na minha experiência eu fiz assim, assim, assado. E essa pessoa tem o livre-arbítrio dela. E ela vai poder escolher, ok, eu quero continuar nesse caminho, eu quero ir por outro caminho, eu quero fazer de outra forma. Me ajuda a me guiar, porque às vezes vão trazer aspectos semelhantes. Porque semelhante atrai semelhante. A gente é atraído para aquelas pessoas que têm algo de parecido para o nosso crescimento e desenvolvimento. Lembrando, a lei do espelho, né? Aquilo que eu amo, que eu admiro nos outros, eu tenho em mim também. Então eu sou atraído por aquela pessoa que pode me ajudar a crescer, a me desenvolver. Bora, gente, bora lá. É aqui a live de terça às 8. Do terço das 8? Não é live do terço às 8. Glaucia, as escolhas de curar e sofrer são inconscientes? Sim, a maior parte delas sim, Glaucia. A gente escolhe, né, nossa alma, nosso espírito escolhe esse nosso sistema familiar para trazer luz para aqueles aspectos. Como é que eu vou descobrir algo que eu tenho para curar? Né? São aquelas coisas que começam a me incomodar. Tudo aquilo que está me incomodando, se doeu, pega que é teu. Aí eu tenho que tomar consciência disso, porque até dos 0 aos 7 anos de idade eu cristalizei isso como uma verdade absoluta. E algumas vezes eu simplesmente captei daquele sistema e trouxe para mim como responsabilidade minha. Algumas vezes eu tomei essa responsabilidade como algo maior do que o meu fardo. Outras vezes eu simplesmente me engolfei naquela situação. O que eu preciso perceber? Olhar, o que diz respeito a mim? Qual é a atitude, comportamento, a experiência que eu tenho para viver disso daqui? Toma consciência disso, libere e vai adiante. Bom dia, minha filha de 7 anos tá gripada direto e tosses recorrentes. Vamos lá, Osana. Lembra que eu falei ali? Dá uma olhadinha lá na live de segunda-feira, onde eu falei sobre gripe, tosse, catarro, e verifica aonde vocês, de repente, tu e o teu marido estão com essa situação, ou o sistema familiar.
Aonde existe esse conflito? E ao mesmo tempo, lembra que ela fala lá do exemplo do 0 aos 7 anos de idade, onde aquela criança está na birra, está no orgulho, está no egocentrismo e egoísmo dela, querendo do meu jeito, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. E aí o que acontece? A tosse, essa irritação, essa inflamação com as pessoas próprias. A gripe é essa congestão de que ela querer controlar do jeito dela e tudo mais. Então ajuda ela a se acalmar, ajuda ela a se perceber. Vamos lá, eu tô aqui contigo. E o que que tu quer? E o que que tu pode fazer? Como que tu pode fazer isso daqui? De que outra forma tu pode fazer? Qual é a tua sugestão? E aí vai conduzindo ela para perceber o certo e o errado dessas situações. Ao invés de simplesmente dizer, não faz assim, não, porque não, sim, porque sim, é agora, não é agora. Busca trazer a compreensão dela para que ela possa, de alguma maneira, ir se aliviando desse aspecto. Lembra que o Jaime, parceiro, que está aqui nas lives conosco, vira e mexe, ele e a Ju, a companheira dele, eles têm lá aquele blog, se eu não me engano é Números das Almas, Número da Alma, Números das Almas, Numerologia das Almas, que traz ali o livro também da Cristina Cairo, ou compra o livro da Cristina Cairo, que traz essas dicas maravilhosas para que tu possa entender um pouco mais como é que é essa somatização das emoções no corpo. Espero ter ajudado. Vamos lá, Rê. Quando eu ganho dinheiro, eu gasto tudo e não é próspera. Como faz o exercício para sair dessa situação? Rê, o que acontece, né? Tá te faltando acolher a tua mãe, né? Como que tu vai conseguir acolher tua mãe? Como eu consegui acolher a minha mãe? Trabalhando autoobservação, trabalhando autoamor, para ter autorresponsabilidade, perceber que tudo aquilo que ela tinha e que podia me dar, ela deu e era o que era possível para ela. Aí eu passo a amá-la e aceitá-la. Essa é uma situação típica de falta de abundância, ou seja, eu não consigo perpetuar aquilo, porque toda vez que eu ganho dinheiro eu já gasto, eu já consumo. E aí observa em ti, de repente, alguns aspectos. Por exemplo, eu gasto tudo. Se eu gasto tudo, o que significa? Significa de que alguém vai ter que te ajudar. Então tu tem uma desculpa para voltar a uma dependência, de repente, de um pai ou uma mãe para te ajudar. Não, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Então tá, então significa de que talvez quando tu era pequena, tu eras ajudada por esse pai ou essa mãe, e aí tu tá buscando no teu companheiro ou companheira a situação, ou em amigos, ou utilizando isso de alguma maneira para ser uma vitimização, para dizer, nossa, mas eu não tenho dinheiro, alguém me ajuda aqui. Então tu precisa mudar esse mindset, essa programação de que tu é mais feliz de repente sem dinheiro do que com dinheiro. E aí, a hora que tu ganha o teu dinheiro, começa então a planejar o que eu quero fazer com esse dinheiro, o que eu preciso fazer, quais são as contas que eu tenho que pagar, a reserva das contas que eu tenho que pagar, quais são os gastos que tu quer fazer, e aí quando vem essa compulsão para alguma coisa, tu simplesmente para e diz, não, peraí, mas o meu sonho maior é tal coisa, então no meu sonho maior de tal coisa eu vou guardar. Ainda outro dia eu estava vendo uma matéria de um cara que guardou por 20 anos moedas de R$1. Ele encheu um tonel grande assim, ele tinha 110 mil reais depois dos 20 anos. Ele guardou sempre aquilo lá, mas o que ele fez? A cada vez que ele recebia o salário dele, ele simplesmente reservava uma quantidade, 50, 100, 200 reais, comprava em moedas de R$1 e colocava lá dentro. E ele disse, eu só vou abrir esse tonel quando ele estiver cheio. E aí quando ele ficou cheio, levou os 20 anos, ele abriu e viu que tinha 110 reais. Que era mais do que o sonho dele, mas ele tinha um propósito firme de comprar alguma coisa, e nisso ele conseguiu cumprir o propósito dele. Então primeiro anota o que é o propósito que tu queres, e aí nessa situação do propósito que tu quer, tu vai poder inclusive verificar, ok, essa receita que eu estou tendo hoje, ela vai me permitir chegar a esse propósito? Não, então eu tenho que criar novas formas de receita, e aí tu vai buscar mais conhecimento, mais estudo, mais capacitação, para que tu possa então encontrar outras formas de receita e fazer com que o teu dinheiro passe a se acumular, até tu então, depois de estar bem regrado, disciplinada, cuidando das tuas despesas, vencendo o impulso, a compulsão de comprar alguma coisa, para que tu possa alcançar os teus sonhos. Em determinado momento eu tinha um pouco dessa compulsão também de comprar. E o que eu aprendi? Aprendi que muitas vezes eu comprava naquele desejo material de ter aquilo lá. E depois no outro dia eu ficava me sentindo culpado, me arrependia, disse, putz, por que eu fiz esse investimento? Agora eu não tenho esse dinheiro para aquela outra coisa que é importante, ou não tenho para de repente, sei lá, pagar uma revisão do auto ou seguro, ou alguma manutenção na casa, ou alguma coisa para os filhos. E aí aquilo ficava me pesando. O que eu aprendi a fazer? Eu disse, não, a partir de hoje eu vou dormir a situação. E passei por vários desafios, de situações de que, nossa, é hoje ou hoje, se tu não fizer isso hoje, tu vai perder. Eu disse, ok, eu prefiro perder então.
Eu prefiro perder, porque se eu fizer isso daqui hoje, amanhã eu vou estar me arrependendo, depois eu vou estar utilizando um recurso que eu não sei se eu tenho, apenas por um impulso emocional. E aí eu passei a tornar isso uma regra na minha vida. Eu vou, minha esposa de vez em quando reclama de mim, né? Eu vou no shopping, vou nas lojas, eu preciso comprar uma camisa, comprar uma calça. Então eu vou, olho, diz, bom, agora eu preciso dormir essa situação e amanhã eu vou lá e compro. Nem que seja, eu pesquiso, aí depois eu vou num outro lugar e vejo que já tem um preço bom, pronto, aqui eu já posso até comprar. Mas pelo menos eu tenho uma referência daquilo que me traz a sensação do que eu realmente preciso, da oportunidade que eu estou tendo e eu compro aquilo lá. Não é mais um impulso de compulsão. Eu paro e vejo, eu realmente preciso, eu tenho esse recurso, não vai me faltar, é a verba que eu tinha direcionado para isso. Então tá, mete ficha. Espero ter ajudado, Rê. Tem a mãe narcisista. Então vem para sábado aí. Nandinha, vem para sábado para esse workshop aí, pra gente poder trabalhar bastante isso. Sempre, Ricardo Cefera, de nada, Ju. Bom dia, bom dia. Ando tão mal porque preciso encontrar o meu lugar no mundo. Vamos lá, Sol. Vamos lá, começa te observando. O que eu gosto? Quais são as coisas simples? O que tu gosta? O que tu ama? Qual é as coisas que te nutrem? E aí, na medida que tu vai começando a te conhecer cada vez mais, tu vai percebendo que tu te ama. E quanto mais tu percebe que tu te ama, mais tu vai encontrando a beleza nas coisas ao teu redor. Porque a gente só não encontra a beleza nas coisas ao nosso redor porque a gente não está em contato conosco. Mas esse é o nosso propósito, gente. Nosso propósito é voltar a entrar em contato conosco. Não está fora, está dentro de nós. Então, quanto mais eu paro, respiro, medito, me edito, meditação, me edito para uma nova ação. Aí eu consigo criar, então, novas possibilidades. Agora não vai encontrar fora. Tu tá mal porque, de repente, tu tá olhando, tu tá procurando externamente. Obrigado pelo coração, Agatha. E nessa procura desenfreada externamente, tu nunca vai encontrar. Mas pare e olha para dentro, respira, começa a te observar, aprende a te amar, aqueles exercícios que eu trago aqui, e aí tu vai conseguir voltar a encontrar a luz do sol brilhando dentro de ti. Bom dia, tava louca procurando aqui, chegou, bem-vinda, Mônica. Ok, a Érica para Sol, tamo junto, faz uma semana que eu estou afundando, me arrastando, mas faz anos que eu estou assim. Pois é, e essa situação toda da gente estar se afundando, gente, lembrando, né? Vamos lá, mais um aspecto importante disso. A gente vive nesse mundo de polaridade, essa polaridade tem o aspecto luz e o aspecto sombra. Então algumas vezes a gente vai ter algum dia que o outro que está lá na luz, está irradiante, feliz da vida, e o outro dia parece que eu vou estar numa ressaca. Nossa senhora, me atiraram no fundo do poço aqui. Mas na verdade não é que eu estou na ressaca, eu estou vivendo o outro lado da minha moeda. Porque para ela se tornar uma moeda, ela tem os dois lados. Ela tem o yin e o yang aqui. E para ser um objeto, não existe um objeto que ele só tem um lado. Todo objeto tem os dois lados. Eu tenho a minha frente e tenho a minha parte de trás. Algumas vezes a parte de trás, por exemplo, é mais careca, na frente é menos careca, a parte de trás pode ser que seja mais feia um pouquinho, por exemplo, mas todos nós temos esse aspecto bonito e o aspecto feio, a luz e a sombra que compõem o todo. Para quem quiser o pacote aqui, vai ter que enxergar o pacote tendo um buraquinho da careca lá, e faz parte, né? O pacote que não tem bunda, mas faz parte. E aí a gente vai fazer o quê? Vai negar o todo? O mesmo que a gente tem que ir percebendo, sentindo, tomando consciência disso. Quando a gente vai tomando consciência, vai e sente. Por isso que eu trouxe o Ho'oponopono emocional, gente. Porque eu pratico ele todo dia. Quando eu estou nos meus momentos de procrastinação, de paralisia, não quero fazer do TDAH, que tem muito isso, eu vou lá e sinto. Vamos lá, vamos sentir de novo isso daqui. Vamos sentir de novo, de novo, de novo. Porque afinal de contas tem alguma coisa aqui. Obrigado, Edi. Tem alguma coisa aqui de que eu não tomei consciência. O objetivo é esse, gente. Nós só estamos aqui para tomar consciência. Não reclama de que está no momento ruim. Não reclama, porque reclamar é clamar duas vezes. E aí nessa negação, mais eu vou atrair essa situação para mim. Então quando eu paro e sinto, vamos lá, tô aqui, tô sentindo. Lembra que eu falei? Foram 10 dias sentindo medo. Então sente isso daí. Nossa, tô sem força, tô achando que a vida não vale para nada, não serve para nada. Como é que é achar isso? Achar que a vida não serve para nada. Sentir a frustração. Frustração eu sei que tem lá gravado no meu YouTube, Ricardo Snipe Nogueira 7066. Vai lá na playlist Práticas de Ho'oponopono Emocional, Frustração. E aí no que eu trabalho a frustração, eu vejo,
Uau, isso estava a serviço. E invariavelmente, gente, quando eu pego e trabalho algumas situações, um dia no outro dia eu acordo assim mais leve, mais desperto, às vezes até no mesmo dia. Eu digo, opa, venci mais umas barreiras, estou aqui com mais luz de novo. Significa de que eu atravessei aquele véu que estava me impedindo de ir adiante. Era aquela barreirinha, era aquela, sabe, do gamezinho, tu tem que pular esse muro, mas não sabe como pular o muro. Aí fica o bonequinho batendo de cara no muro tantas vezes. É só pular, aperta o botãozinho, aprende qual é o botão, vem um pouco mais de longe, pula, aí tu consegue atravessar isso daí. Bora, meninas, bora! Uma questão a ser trabalhada, os pais têm que parar de criar reizinhos. Essa competição começa em sua casa. Exatamente, Leni. Tem um livro aquele, cadê? O Reizinho da Casa. Esse livro, O Reizinho da Casa, ele é muito interessante porque traz esse aspecto. E como é que os pais fazem isso de criar esses reizinhos da casa? Simples. Ou tem outro livro muito bom, Onde Estão as Moedas. Quando a gente lê Onde Estão as Moedas, também do Juan Garriga, a gente aprende que é quando a gente está criando reizinho. A gente cria reizinho quando a gente não acolhe o amor dos nossos pais, aquilo que eles tinham para nos dar. Eu não consegui encontrar o bastante na minha relação a dois, eu simplesmente deposito nos meus filhos. E aí, como eu deposito nos meus filhos, quando eles são pequenininhos, parece ser tranquilo, de que, afinal de contas, eles estão fazendo, estão ali, estão dependentes, mas à medida que eles vão se tornando maiores, eu vou abrindo mão cada vez mais de coisas, porque eles vão tendo desejos, e eu não quero perdê-los de perto. E aí, para eu não perder esse amor que eu qualifiquei, que eu recebo deles, eu vou cedendo, cedendo, cedendo. E não é assim, gente. Eu já atendi uma pessoa, uma vez, de fora do Brasil, que ela dizia, os meus pais me mimaram até os 18 anos. E nos 18 anos eles faleceram. E quando eles faleceram, eu me deparei com esse mundo cruel. O Patchwork traz isso, né? Dentro desse plano de polaridade que a gente vive, os dois extremos vão causar dor. Tanto eu cercear, tolir, repreender demais os meus filhos, quanto eu dar tudo, dizer sempre sim, eu vou causar dor. Porque essa criança que foi o tempo inteiro repreendida, ela muito provavelmente vai ter um esforço gigante para poder vencer na vida, no mundo, porque afinal de contas ela tem um chip preenchido de que tudo é ruim. Já aquela que recebeu tudo de mão beijada, ela não vai ter força para fazer. E ela vai estar o tempo inteiro questionando a vida de que o tempo bom era o tempo quando os pais dela deram aquelas coisas para ela. E ela vai estar sempre recriando as situações para ela se colocar de dependente de que alguém tenha que fazer as coisas para ela. Então não adianta. Não é dessa maneira. O ponto é trazer a autorresponsabilidade para esses filhos. Mostrar de que sim, eles são feitos para o mundo, eles não são feitos para nos nutrir. A minha vida é a minha vida, a vida deles é a vida deles. Pare e olha, tu como pai e mãe que está criando esse reizinho, tu gostaria que os teus pais ficassem o tempo inteiro em cima de ti como tu estás com esse filho? Como a gente fez na live de terça-feira, lá uma pessoa, eu tô muito preocupada porque os meus filhos, eles não têm progresso, eles não conseguem ser bem-sucedidos. E eu simplesmente disse para ela, larga a mão deles. Se eles são bem-sucedidos ou não, isso é problema deles. Tu queria que a tua mãe ficasse o tempo inteiro preocupada contigo do jeito que tu tá com eles? Eu não, Deus o livre. Então por que tu tá fazendo com eles? Assim que a gente cria os reizinhos. E eles não passam pelo desafio, pela dificuldade. Como é que a gente aprendeu no colégio? Adiantava o nosso pai e nossa mãe estudar por nós, fazer um trabalho que outro por nós? Se depois a nota era nossa, e depois quem é que vai ter o conhecimento, a experiência? Somos nós. Então tem que deixar se ralar às vezes. É um raladinho, mas é um raladinho para crescer. É assim que a gente cresce, gente. Senão a gente está criando aquela velha máxima lá dos árabes. Pais ricos criam... tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. É isso que a gente quer? Criar um bando de homem fraco? Imagina que tu vai morrer amanhã, se tu morrer amanhã, e aí, o que eles vão fazer? Vão se virar ou vão ficar dependente de ti no caixão? Vão ficar pedindo pro caixão lá? Então, bora, gente. Vamos lá, bom dia, Rê. Bom dia, Alessandra, bom dia, Cadu. Sobre o filme Como Ganhar Dinheiro Sem Ser Ganancioso. Sobre esse filme que a gente estava falando, Sem Ser Ganancioso, Ganhar Dinheiro, ou é um nome de outro filme, Michele? Nesse filme, Michele, no Viva a Vida, Viva o México, ele teve a oportunidade, né?
Como poderia ele ganhar dinheiro sem ser ganancioso? Ele poderia simplesmente pegar aquelas barras, verificar o que é daquelas barras eram dele, o que tinha condições para ele poder dar conta, e nisso daí ele simplesmente se separar. Pronto, aqui ó, a propriedade fica lá para a mãe, ou fica lá para o pai, ou fica para outro lugar. Coloca um compromisso de que cada um daqueles filhos vai ter o merecimento, se eles cumprirem uma meta tal de poderem fazer alguma coisa, e vai e tem a liberdade dele. E coloca nessa situação de que, ok, eu honro a todos vocês, toda essa busca, eu também tive essa busca de ser ganancioso disso daqui, mas eu escolho fazer diferente. Então, dessa maneira, ele voltava para a vida dele, para o propósito dele. Cumpria a questão de que ele simplesmente se engolfou na possibilidade de algo maior, e nessa possibilidade de algo maior, ele vislumbrou e largou tudo aquilo que ele tinha. Ele poderia, inclusive, perceber, não, eu posso comprar aquela fábrica, então pega a quantidade de barras de ouro que ele poderia comprar e se tornar ele o chefe da empresa que ele estava trabalhando. Mas não, ele simplesmente ficou naquela situação. Então, esse é o ponto, né? A gente precisa ter a busca não pelo material, mas a busca pelo sucesso daquilo. Por exemplo, uma das grandes buscas que eu tenho é de atingir 144 mil pessoas. Quando eu atingir 144 mil pessoas, eu vou ter conseguido tocar um inconsciente coletivo tal de que as outras 90% dessas 144, que vai representar 10% do 100, vão poder crescer. Vão poder expandir essa consciência. Isso vai trazer um resultado econômico-financeiro? Sim, vai, eu vislumbro também, eu sei que isso já está no meu campo, mas o foco é atingir, experienciar isso daí. Eu estou aprendendo, desenvolvendo. Para mim, todas essas lives são uma aula, porque toda vez vocês me testam, trazendo uma nova pergunta, é como se eu fosse toda live de segunda a sexta-feira, às 7h29 da manhã, eu estou sendo sabatinado aqui. Vamos lá, Ricardo, e tal conhecimento, e tal conhecimento, e tal conhecimento, e tal situação, e tal outra situação. E aí vem alguma situação e vocês vão, trabalham, diz sim, deu resultado. Não, essa daqui não deu, vamos reformular, vamos ver outra maneira. Não, aqui eu consegui trazer uma resposta, aqui eu não trouxe, eu vou estudar mais esse conteúdo. Não, aqui eu ainda não estudei. Então é sempre uma forma de crescer, de desenvolver, de ir além. Aqui a gente percebe que sim, pode ganhar, pode. Eu aceito todas as moedinhas, todos os presentes, da mesma maneira como eu também aceito a quem tem condições de poder participar de grupos, desses workshops, dos outros grupos e tudo mais, de ter o Snapflix, seja lá o que for. Eu trago as opções para todos os bolsos aqui, desde aquele que só quer, nesse momento, receber gratuitamente, para aquele que tem condições de pagar. E nessa situação toda, todo mundo está sendo atendido. E eu não estou negando a oportunidade de receber o dinheiro, nem sendo ganancioso, dizendo, não, eu não vou te entregar isso daqui se tu não me pagar. Não, eu sei que a vida é um dar para tomar. E eu já recebi também tanta informação de tantas outras pessoas, de conteúdos gratuitos, que eu gosto de também poder compartilhar com mais e mais pessoas. Porque eu sei que tendo mais pessoas que estão bem, mais pessoas terão recursos. Se mais pessoas terão recursos, mais pessoas vão poder, de repente, depois fazer uma terapia individual ou participar de algum desses grupos. Porque, afinal de contas, elas estão crescendo, elas estão expandindo a sua consciência. Olha o exemplo que está lá na plataforma vizinha da Vanessa, que ela está lá no não é o Reels, é o outro, o Story. Tá lá no Story, ela contando. Ela era uma funcionária de uma pensão. Funcionária que era uma arrumadeira na pensão. Começou a fazer o trabalho comigo, a gente fez um trabalho de 2, 3 semanas. Em um mês ela mudou completamente o mindset dela. E ela já começou a fazer diferente, e o dono da pousada chamou ela para ser gestora, e nessa gestora ela já começou a orientar as outras colegas de trabalho dela, e já começou a fazer um monte de coisa. Hoje ela tem outra vida. Outra vida. Por quê? Porque simplesmente ela aprendeu a se observar e ela disse, uau, eu não sabia que eu era tudo isso. Ela encontrou todo o potencial dela. Então por isso que eu estimulo tanto, incentivo tanto, seja gratuito, seja pago, mas de que a gente faça esse trabalho de autoconhecimento, porque o resultado vem a partir da gente se conhecer. Vamos lá. Ricardo, se puder falar um pouco sobre autossabotagem, eu acho que de alguma maneira, eu trouxe isso daqui, Gi. Mas a autossabotagem está muito dentro dessas cinco aspectos lá, os obstáculos, digamos, da vida, né? A gente não ter a vontade, a gente entrar na preguiça, na letargia, a gente ficar nessa inquietação, nessa dúvida. O auto-boicote, tu tem que sempre olhar a autossabotagem, o auto-boicote, olhar qual é o ganho. Qual é o ganho que tem por trás disso? Eu não fazer essa situação, o que eu vou ganhar? O que eu espero? Por exemplo, quando eu tinha lá a minha dificuldade de fazer as resenhas, resumos de um material,
eu parei e observei, ok, eu tô aqui procrastinando isso, qual é o ganho? E o ganho que me vinha sempre um flash de eu sentado na minha escrivaninha, no quarto, na casa lá em Floripa, esperando que alguém viesse para me ajudar a fazer aquela atividade. Eu digo, tá, peraí, mas aqui eu já tenho 30 e poucos, 40 anos, não faz mais sentido eu ficar esperando isso daqui. Aí eu fui, senti, tomei consciência, como é que é ficar nessa espera, como é que é ter frustração, como é que é não ter esse resultado. Quanto mais eu tomava consciência daquilo, mais eu pude perceber que havia essa autossabotagem. E aí eu pude ver, ok, de que outra forma eu posso fazer? E de que outra forma eu posso fazer? E se eu puder simplesmente começar, simplesmente para e começa a fazer, começa te dando 5 minutos, faz por 5 minutos aquilo, que depois aqueles 5 se tornam 10, 15, 20, e aí cria o hábito, gente. Outra forma da gente criar novas sinapses, novos neurônios, é criar o hábito. Isso é ser profissional, que é como eu trago do livro A Guerra da Arte nas terças-feiras. Ser profissional é faça chuva ou faça sol, tu tem que fazer aquilo. O atleta que quer ser o bom atleta, o Oscar, para ele ser o mão santa, ele simplesmente dedicava 1, 2 horas a mais todo dia lá arremessando a bola no cesto. E ele era o mão santa, a bola caía na mão dele, ponto. Fazia lá o cesto. Outro dia eu estava vendo um jogo de basquete onde a gurizada, ela não vai na disputa do garrafão lá. Ele simplesmente arremessa a bola do meio do campo, e a arremessa do meio, aí outro pega a bola, arremessa do meio, um pega a bola, arremessa do meio. E aí o jogo chegou a se tornar monótono, mas é uma habilidade, eles treinaram tanto que eles acertam uma seguida da outra. Reinventaram o jogo. De algo que parecia que tinha que ser aquele sofrimento todo. Não, que sofrimento? Simplesmente aqueles caras não treinaram. Treinaram a habilidade de ter que fazer o drible, treinaram a ter que pular no garrafão. É mesmo se a gente pegar o futebol. Eu jogo, se pegar qualquer atleta, qualquer jogador, né? Pega um jogador e coloca ele a simplesmente ficar cobrando chute a gol do meio do campo. Corre, chuta lá no gol do meio do campo. Corre, chuta lá no gol do meio do campo. Se ele treinar isso todo dia por 1 hora, e depois de 1, 2, 3 anos, ele vai ser expert nisso. Ele simplesmente, a bola vai cair no pé dele, ele vai fazer o gol e vai ser um jogador de $1 bilhão. Por quê? Porque ele simplesmente está reinventando o jogo, ele não está indo para disputa lá. Não me interessa quem é que está na área nem nada. A bola caiu no pé dele, gol. Tinha lá o Ronaldinho Gaúcho, que fazia gol todas as faltas, tem o Cristiano Ronaldo, tinha o Branco também, Roberto Carlos, tantos jogadores. A questão é de que eles não treinam mais. E como não treinam, ficam naquela disputinha, não, tem que ver estratégia, tem que ver jogada. Para e busca onde é que tu quer ser bom. Todos nós temos isso. Onde é que tu quer ser bom e treina, pratica aquilo todo santo dia. Como sair do ciclo de ganhar dinheiro, não ter... esse daqui eu já falei. Maravilha, obrigado, um grande exemplo, de nada. Gente, surgiram muitos comentários aqui, eu não consegui dar conta. É que as curtidas agora acabam atrapalhando aqui também os comentários. Bom dia, Ricardo, te considero meu amigo já, todos os dias assistindo sua live. Estamos juntos, Sara. Somos 2. Eu também carrego um carinho, uma amizade por todas as pessoas maravilhosas que acompanham aqui, que a gente faz essa troca incrível de conversa, de relacionamento. Bom dia, Lara. Aqui, várias curtidas. Bom dia, Jô. Aqui, Ju. Vamos ver, Divina. Bom dia, cheguei para o melhor conteúdo da rede social. Ricardo, você é necessário. Uhul, obrigado, Ju. Obrigado, Divina. Paz e luz, Ju. Infidelidade financeira no casamento. Vamos lá, Patrícia. Trabalha isso daí. Onde é que tu tá liberando isso, né? Como é que é sofrer isso? A gente tem sempre aquele propósito, causar ou sofrer. Tu escolheu sofrer isso daí. Como é que é sofrer essa infidelidade financeira? Aonde tu te traz? Porque essa pessoa que está te traindo financeiramente significa que tu já te traiu antes. Porque afinal de contas tu não te priorizou. Tu não soube dizer sim para ti e dizer não para aquela outra pessoa. Aí nessa infidelidade financeira tu caiu nesse circuito. Então tá, sente como é que é então ser traída financeiramente. Como é que é não saber dizer não. Aprende isso daí, toma consciência disso, faz um ho'oponopono emocional e aí depois volta. Então tá, o que eu tenho que dizer sim? Aonde que eu tenho que assumir as rédeas? Vem, cai para dentro para essa outra jornada que nós vamos fazer, tomando as rédeas de sua roda da vida, que começa dia 31, mas agora no sábado vai ter uma palhinha sobre esse trabalho, sobre essa forma. Então quando a gente volta a se perceber, volta a compreender, eu olho quais são as crenças que me impedem de eu alcançar o meu melhor, de eu ser essa responsável financeira pelas minhas coisas pelo menos, aí eu não vou adiante. Eu preciso perceber aonde que eu tô para poder ir adiante. Acho que eu já trouxe até o exemplo aquele antes, né, das 4 contas, não sei se tu já estava aqui, mas eu acho que estava.
Então vou só repetir rapidamente, né? Tem 4 contas então. Tem uma conta das coisas da casa, tem uma outra conta dos projetos, daquilo que vocês querem construir juntos. Tem uma conta tua e tem uma conta dele. Pronto, dessa maneira tu sabe que aquilo que tu colocou para pagar as coisas da casa tá mitigando, tá diminuindo pelo menos o risco de ser traída. Ah, não, mas ele usou isso daqui pro jogo, pra outra coisa. Então tá, tu chega e diz, bom, a partir de agora eu assumo essa responsabilidade, porque como tu demonstrou que tu não tem confiança e tu vai simplesmente guardar o teu dinheiro para isso. Vamos inverter a ordem. E aí tu toca um pouco, toca por algum tempo essa situação, até ele perceber que pode mudar ou não, ou tu perceber que pode mudar e a gente poder fazer a diferença. A gente vai se iludindo para não ver a verdade, sem dúvida, Celeste. Muitas vezes, muitas vezes. Eu prefiro a verdade que me esclarece do que a mentira que me cega. O problema, né, Lara, de que a gente prefere ouvir isso de fora, mas às vezes de dentro de nós a gente não consegue enxergar a verdade que nos esclarece. A gente leva um tempo e a gente precisa ter esse desejo científico de ficar olhando para nós, para que a gente possa encontrar essa verdade dentro de nós. Então esse é um grande barato, uma ótima observação essa que tu traz, mas traz para dentro, aonde que tu tá buscando essa verdade dentro de ti. A verdade não tá fora, a verdade é amor, e o amor tá dentro de nós. Olha a pegadinha do 6 e 9 aí, exatamente, André. A evolução não dá saltos, cada um no seu tempo. Sim, é um passinho de cada vez. Por que a pessoa que está na relação não consegue ver que convive ou lida com um narcisista? Porque ela está engolfada, né, Arlete? Ela está engolfada na sedução daquilo. Primeiro, existe um sistema familiar que é comum. Ela já passou por isso na infância, já viu a mãe dela, já viu o pai dela passar por essa situação, já teve dependente lá dos seus pais de alguma maneira. Então aquilo é algo comum, e aí o que acontece? Como é comum, tem aquele aspecto da criança imatura, de que ela acha de que se ela disser ou se ela enxergar isso daí, ela vai ser abandonada, ela vai ficar sozinha, e se ficar sozinha ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir evoluir, não vai ter ninguém para nutrir. Então ela prefere ficar ali naquela migalha, porque afinal de contas ela não conhece um outro lado, ela viveu a vida inteira daquela maneira. Prefere ficar naquela migalha do narcisista do que ela simplesmente olhar. E tem um outro aspecto, ela vai ter que ser autorresponsável, ela vai ter que bater no peito, vai ter que cumprir as suas responsabilidades. Todo narcisista, ele sabe dar essa manipulada de dizer, mas eu te protejo, eu te provenho, eu faço as coisas por ti. Na verdade, não é que ele faz, ele dá uma migalha para que essa outra pessoa continue engolfada naquela situação acreditando. Então, por isso que ficam dessa maneira engolfados, Arlete. Mas o que faz para sair? Quando a pessoa começa a se observar, quando ela começa a dar voz àquela intuição que está dentro, começa a distinguir as coisas, começa a perceber, opa, peraí só um pouquinho, começa a observar friamente as situações, não. Tu fez isso daqui, tu veio me dizer que tu queria essa coisa, que tu ia me dar tal coisa, para depois tu vir me cobrar essa outra. É verdade isso? Aí tu começa a ir juntando as moedas, as peças desse quebra-cabeça, começa a perceber que, nossa, isso daí já aconteceu muitas e muitas vezes, nossa senhora. Aí tu vai buscar estudos sobre aquela situação, sobre aquela relação, aí tu passa a entender o processo. E aí tu trabalha em ti, ok, como é que é sofrer uma relação com um narcisista? Como seria causar? Como é sentir o narcisismo? Trabalha em ti, no que tu trabalhou em ti essa situação, tu te liberta. E aí tu vai ter a coragem de poder chegar e dizer, não, eu não quero, hoje eu não vou fazer. Mas como? Tu não vai fazer? Tu vai me abandonar então aqui? Onde já se viu isso? Vou abandonar. Se tu tá te sentindo abandonado, na verdade, a vida inteira eu me abandonei para te satisfazer nessa questão. Mas agora eu sinto que isso eu não gostava, então eu não vou me abandonar. Eu vou fazer essa outra programação e eu te deixo te divertir com a tua aí. É um aprendizado, leva um tempo, mas a gente consegue. Oi, Cláudia. Pneumonia também. Bom, aí tem que ver lá no livrinho, né? Traz para segunda-feira. Bom dia, Ricardo. São Paulo, parabéns pelo conteúdo. De nada, user. Tamo junto. E o pai na situação. Aqui, Liliana, não, tem alguma parte que faltou, Liliana, que não apareceu para mim aqui. Lulu, tem uma empresa e meu marido quer mandar em tudo lá. Se não deixar ele, não me apoia em nada. Falei antes, na live sumiu. Bom, aqui eu já trouxe essa questão, né, Lu? Não ouviu a resposta? Eu trouxe a situação de como dividir as responsabilidades, né? Então, ok, não te deixa fazer nada, então
cobra os relatórios. Cobra os relatórios dele. Me mostra então quais são os relatórios. Eu quero estar inteirada, porque se eu sou tua sócia nessa empresa, eu quero estar inteirada. Se o meu nome está aqui, se esse patrimônio 50% é meu, eu quero estar inteirada disso daqui. Simplesmente, ele vai ter que prestar conta para o contador e tudo mais, então vamos lá, a partir de agora eu quero receber esses relatórios também que vão para a contabilidade e eu quero de alguma maneira palpitar se essa empresa está no nome dos dois. Ah, a empresa não está no nome dos dois, é só ele. Então tá, então é o que seja uma limitada onde a responsabilidade seja exclusivamente dele e que todos os bens de vocês estejam fora disso daí para que não cause nenhum problema. E de novo, né, percebe que essa pessoa que não quer compartilhar essa informação, de alguma maneira ela se sente insegura e sabe que tu tens uma grande habilidade de repente de poder fazer igual ou melhor. Mas ele sente medo desse fracasso. Bom dia, Dayana! Que Jô, sempre faço perguntas ao universo, funciona muito, a pergunta empodera, a resposta desempodera. Exatamente, Jô. Tem aquela pergunta que eu adoro, né? O universo, e aí como pode ficar melhor? Como eu posso melhor servir hoje? De que outra maneira eu posso experienciar e engrandecer essa grande consciência hoje? Como eu posso dar novos passos? Como eu posso tornar ainda mais brilhante, claro, lúcido o meu trabalho? Sempre que a gente traz como pergunta, a gente consegue trazer como resposta. Sempre que eu trago como pedido, eu simplesmente estou clamando, estou gerando frustração, porque eu estou esperando de que alguém externamente venha cumprir para mim. Na pergunta, eu lanço isso para o meu inconsciente traz aquela resposta para aquilo ali, e eu tenho a ação para poder fazer. Ótima lembrança, João. É maravilhoso. Acho que isso daí é do Theta Healing, ou do Bar Access, né, que trabalha bastante com essa questão das perguntas. Que já foi, eu acho. Na estrada você tem que fazer a pergunta de novo. Também tenho compulsão para comprar. Bora trabalhar isso daí. Ótima, meia dica, vou fazer, de nada, Rê. Eu não sou comunista, mas não saio do lugar profissionalmente. Acabei de fechar a minha marca de moda. Consumista. Eu não sou consumista, mas não saio do lugar profissionalmente. Acabei de fechar minha marca de moda. Ok, verifica então, Verônica, o que na tua família de origem tem. Aonde que houve algum sucesso, algum fracasso, aonde que de alguma maneira tu estava julgando a tua mãe ou teu pai de que eles poderiam ser mais bem-sucedidos e não foram. Verifica como é que tu está conseguindo acolher a tua relação com a tua mãe. Tu estás melhor do que ela, tu te coloca pior do que ela, tu te coloca igual a ela, aonde que tu pode de repente não estar colocando energia, qual é o não inconsciente. E se tu quebrar assim, tu quebrando, qual é o ganho que tem? Aonde que está na tua situação do teu comércio que tu olhou, ok, o que que eu fiz? O que que eu fiz para dar certo? Que atividades? Qual foi o resultado? De que outra forma? De que outra forma? De que outra forma? Como que tu pode, de repente, aproveitar? Tu fechou a tua marca. Então tá, eu vou dar um passo atrás e vou olhar e vou estudar mais a fundo, então, outras marcas de que outras maneiras, porque eu sei que eu tenho condições. Talvez não tenha dado o tempo e espaço para te poder fazer isso daí. Onde, nesse momento, tu não tinha o conjunto de condições do que tu precisavas aprender para poder lançar o teu melhor. Então, analisando esse contexto como um todo, e às vezes a gente precisa trabalhar num outro lugar para pegar aquela experiência que faltava, e aí tu vai conseguir lançar de novo a tua moda. Lembrando, eu só me coloco numa situação de quebrado quando eu não sou cientista de mim e estou buscando ser melhor do que eu era. O quebrado simplesmente é aquele que está na culpa, no pecador, no que falhou e não sei o que. Estou me engolfando em uma crença do meu sistema familiar ou de um padrão social. Quando eu simplesmente observo de que eu simplesmente não cheguei onde eu podia chegar, eu vou em frente, eu vou à luta, eu busco outra e outra maneira, e eu não enxergo de uma maneira como sendo algo ruim eu estar tendo que voltar a trabalhar em uma empresa para alguém. É simplesmente um passo atrás para eu dar 2 passos à frente. Eu estou simplesmente remanejando forças, me reorganizando em tempo e espaço, porque eu ainda tenho compromissos para poder cumprir, para que depois eu possa dar o meu salto. Em um Gramado Summit que eu participei aqui em Gramado, tinham pessoas que tinham quebrado 2, 3 vezes e eles depois alcançaram sucesso. Nessas situações, a cada situação que eles quebraram, eles simplesmente pararam e olharam, opa, o que que eu fiz? Aonde que eu fiz de errado? O que que estava faltando? Ah, aqui eu estava orgulhoso, aqui eu estava arrogante, aqui eu estava prepotente, aqui faltou eu cuidar desse aspecto financeiro, aqui faltou eu cuidar da logística, aqui faltou eu cuidar melhor da minha capacidade de fornecimento de materiais, de buscar preços melhores, aqui faltou eu qualificar melhor a minha mão de obra. Então, nesse conjunto, a gente vai aprendendo o que que a gente tem que fazer
te olha como profissional, não te olha como amadora e levando como um lado pessoal, assim, eu não sei, eu não saio do buraco. Não, isso daí faz parte, ok? Eu precisei passar por um tropeço. Às vezes a gente dá um passo atrás. Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele dizia, às vezes a gente precisa dar um passo atrás para compreender melhor o nosso inimigo, e o meu inimigo algumas vezes é o mercado, eu entender melhor o meu mercado, o meu posicionamento, o meu cliente, o meu produto, para que eu possa dar os 2 passos adiante. Bora, Verônica. Tenho certeza que tu é uma mulher fantástica e tu vai conseguir dar essa virada maravilhosa muito em breve. Não temixa, lagartixa. Como diz aqui no sul, tem uma música, não tá morto quem luta e quem peleia, pois lutar é marca do campeiro. Ele é até porqueiro. Também tenho isso, impulso imenso. Bora, a gente tá aqui para vencer os impulsos. KKK, dormir é legal, que bom. Ajudou muito, de nada então, Cláudia. Todo excesso parece falta, estou só comprando para me sentir querida, perdi a resposta. Exatamente, quando a gente fica nessa compulsão toda, a gente fica comprando para isso, para poder satisfazer um aspecto nosso de que acha que não está recebendo amor. E aí tu cristalizou de que lá quando pequenininha, quando tu recebia os presentes dos teus pais, tu era amada. E aí, quando teu pai viajava e te trazia um presentinho, a tua mãe te trazia alguma coisinha, isso é amor, isso é amor. Aí tu precisa ir lá para comprar alguma coisa para satisfazer. Não, tu precisa aprender a dominar esse desejo. São os nossos 7 pecados capitais. Quando a gente consegue vencer os nossos sentidos, nosso desejo, essa compulsão, a gente consegue ir em frente. Bora, mulher. Perdi minha gatinha, tá doendo tanto que eu tô sentindo muita culpa. Sente a culpa, sente a falta, sente a passagem de novo. E essa perda significa que tu tá treinando para talvez outras perdas, né? Às vezes a gente tem essa perda com os nossos animais para a gente voltar a lembrar a finitude da vida. E como tem a finitude da vida, eu preciso perceber, a vida passa muito rápido. O que eu tô valorizando? O que eu realmente quero viver? E eu realmente vivi cada momento com essa gatinha? Cada segundo, cada instante, eu dei o amor que eu precisava dar? Ou eu tava sempre, não, depois eu vejo, depois eu faço? Ela tá te chamando a olhar para isso. A dor que tu tá sentindo não é uma culpa por ela ter partido, é a culpa por não ter vivido plenamente os momentos que estavas com ela. Então vamos lá, passa agora a viver primeiro plenamente os momentos contigo. Honra, agradece, sente, trabalha a culpa, tem lá no meu Ho'oponopono emocional, e depois que tu trabalhar tudo isso, tu vai ver que ela foi perfeita para isso, para que tu possa seguir em frente agora com mais foco, com mais atenção no teu aqui e agora. Muito obrigado a partir de hoje, não deixo mais de seguir, gratidão, de nada, Sol. Bom dia. Faço isso, olho, logo penso que não preciso, que já tenho, e tenho dinheiro para ações maiores. Isso aí, maravilha, Nancy. Bom dia, Fátima. Desde criança sempre fui deixada para depois, isso traumatiza uma criança. Sim, Edna, mas aqui a gente tem que perceber de que esses traumas nós escolhemos. A questão do sofrimento do trauma significa eu perpetuá-lo na minha vida. O trauma sente, ok, ser deixada para depois. Como é que é ser deixada para depois? Sente a frustração, então. Frustração, ser deixada. Não sou boa o bastante. Não sou importante o bastante. Descobre qual é a palavra que traz isso daí em ti. E sente, acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira, 7066, Práticas em Ho'oponopono Emocional. Ou depois cai para dentro. Tem assim, a partir da outra semana eu vou estar lançando esses grupos, qual é a função do problema, e praticando o Ho'oponopono Emocional, para que a gente possa trabalhar isso. Não adianta a gente simplesmente ficar reclamando e não trabalhar, não sentir. A gente cristalizou essa ideia para a gente poder fazer a diferença. E como que eu faço a diferença disso? Eu tenho 2 maneiras principais, ou 3. A primeira maneira, que é a que eu trago, é essa, sentindo. Volta lá naquela memória e sente, tira, faz a prova real, traz para o teu corpo. Quando tu traz para o teu corpo, tu tira do pensamento disso. A segunda maneira é tu simplesmente começar a criar, a inserir no teu subconsciente, através daqueles momentos que tu tá na onda teta, criar então aquela nova memória para desligar as sinapses que traziam a lembrança disso daí. Aos poucos elas vão perdendo a força, aí tu vai criando novas redes neuronais com novas possibilidades. Aí no que tu vai criando essas novas, aquilo lá vai sair da tua memória. Ou outra, tu fazer um barra access ou alguma outra coisa do gênero que tu consiga de alguma forma trabalhar a liberação dessas crenças. Então, mas tem que ter ação. Que bom que tu já identificou que tem isso em ti. Então agora, bora, cai pra ação. Bom dia. Cisne Branco, Cisne Negro. Esse daí é outro filme bem bacana também. Gente, eu já quero deixar o convite para vocês aqui, ó. Filme da semana que vem, o que verdadeiramente importa, tá? Assista no final de semana aí, já é o filme da semana que vem, o que verdadeiramente importa. Maria, primeira vez aqui, eu nunca fui, fico doente sempre. Depressão, não sei
Não sei desagradar. Bora aprender. Aprende a te amar. Aprende a te amar. Percebe que toda vez que tu desagrada alguém, tu estás desagradando a ti. É uma escolha. Para eu não desagradar alguém, eu tenho que agradar a mim. Se eu estou desagradando alguém, eu não estou agradando a mim. Então, bora perceber isso daí e fazer essa mudança. Bom dia, quem é o senhor? É um pastor? Não, muito antes. muito longe de ser pastor. Meus pais criam os reizinhos e eu e minha irmã somos duas fracassadas. Olha, Lara, vai subir um post ali, tá? Que assume isso daí. Jamais diga eu sou fracassada, tá? Tu pode estar te sentindo, mas jamais diga que tu és. O eu sou é sempre para aquela capacidade positiva. Então, a hora que tu vê esse meu post aí que eu tô dizendo, eu tô até bravo com a pessoa que trouxe exatamente isso aí. Eu sou um fracasso. Não, tu não é fracasso porcaria nenhuma. Vamos para essa bagaça aí. Não me venha com essa, né? Nós somos seres maravilhosos, divinos, a gente engolfa na ilusão de algumas vezes de não ter as habilidades. E tu, assim como eu, tu tens o TDAH, tu tem uma característica a mais, tu tem o toque, ou seja, tu escolheu desafios porque tu é foda, mulher. Tu tem uma alma gigante, simplesmente tá engolfada, acreditando que tu é isso que o corpício tá te mostrando, e tu não é isso. Tu escolheu te engolfar nessa ilusão para ir além, então vai além. Vamos junto. Pareceu com meu marido ali. Caiu a ficha, eu e meus filhos. Que bom, Liliana. Minha filha e eu estaremos sempre aprendendo muito com você. Que bom. Obrigado, Sol. Fui criada assim até hoje. Tive tudo na mão e é exatamente assim. Parece paralisante. É, exatamente, Verônica. Então, quando a gente tem tudo, a gente fica naquela busca de que o universo, o mundo tem que nos dar. E a gente fica sempre esperando de que alguém vai nos prover disso. Então, para e vê. Não, hoje sou só eu que vou me prover. Então vai, tu consegue. E é por isso que tu paralisou e a tua loja ali, a tua marca. Por quê? Porque, não, as pessoas têm que vir comprar, porque afinal de contas o meu produto é único, é maravilhoso, e de repente talvez ele não seja. Faz uma pesquisa. O que era bom, o que não era bom, o que realmente agradava, o que não agradava, o que vendia mais. Verifica o que tem e para e sente dentro de ti o que tu pode entregar de teu melhor. Às vezes a gente tem a intenção ali é boa, mas o nicho como ele tá não é bom. Eu tenho uma história de uma pessoa de que ela também tem uma loja, né? E nessa loja essa pessoa era extremamente comunicativa. E aí eu dizia para ela, tu sabe que teu propósito não é vender roupa, né? E ela disse, como assim? Claro que é, eu trago as roupas. Não, teu propósito não é vender roupa. Teu propósito é redespertar o amor próprio nas pessoas. Porque quando a pessoa vai lá, tu monta um make, tu monta um conjunto de roupas para essa pessoa, que ela chega em depressão, chega abatida e tudo mais, e ela sai voltando a se amar, sai voltando a se querer. E no que ela volta a se querer, ela volta a querer estar na vida, e ela às vezes acaba gastando, comprando várias roupas, porque tu deu uma centelha de força para ela voltar a querer estar na vida. Às vezes as pessoas têm todo o recurso, têm todo o dinheiro, mas se sentem sozinhas, solitárias. E vão nessa loja, que era uma loja de grife, assim, uma loja de produtos bons, e vão para essa pessoa para se sentir acolhida de novo, e tu traz essa possibilidade. Então vai, aproveita, estuda mais sobre isso daí para que tu possa continuar ajudando mais e mais pessoas. Tu é um anjo de resgate, tu não é uma comerciante. Tu sabe. Já vai, Dylan. Tu sabe de alguma maneira fazer esse encantamento para que a pessoa volte a se enxergar, volte a querer o bem. Então, quem sabe, Verônica, talvez tu tenha isso também. Tu tenha esse encantamento de que tu tem um propósito, tem uma marca, tu tem uma maneira de trazer com que as pessoas possam se sentir únicas, especiais, e de que elas possam se ver nesse design de uma forma única. Afinal de contas, a tua marca não é mais uma marca, é a tua marca, é o teu estilo, é o teu design. Então traz qual é o empoderamento disso daí, qual é a apropriação que a pessoa vai ter com a tua roupa, com o teu estilo. Se vai se tornar tão linda quanto tu, se vai se tornar tão elegante, de que maneira ela vai conseguir se identificar. Seja a mudança, né? Se você quer que os outros sejam essas pessoas que se sintam bem, começa tu a te sentir bem com esse produto, vive a situação. Nessa pessoa que eu trouxe, as roupas que ela mais vendia eram as roupas que ela colocava. E ela estava sempre postando na rede social, colocava, olha, chegou essa roupa nova, olha só que delícia isso daqui, para um jantar, para uma festa, para um cinema, para isso, para que... Trazia aonde a pessoa podia usar e a pessoa se sentia, é verdade, nossa, isso daqui ia dar tão bem para aquela minha situação. Bora. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Gente, eu acho que a gente já estourou muito longe o tempo aqui. Bom dia, Luci. Mas aí pedem mais dinheiro. É, exatamente.
Meu ex é um homem de 51 anos e ainda é o reizinho, um adulto infantilizado. Então, escolha dele, né? Que bom que tu pode viver, como é que é a situação. Tu escolheu, então, como é que é viver com aquele homem? Como eu trouxe ontem na live no YouTube. Lá no YouTube estava falando exatamente dessa questão. O homem onde a nora e a sogra ficam disputando, significa de que aquele homem ele ainda é o pequenininho. Ele ainda quer ser o reizinho da mamãe. E como reizinho da mamãe, não cabe essa nora ficar disputando com a sogra. Ela simplesmente tem que ver, querido homem, ou tu te torna homem e larga o osso disso daí e vem para ser o meu homem, ou eu vou te largar, porque afinal de contas tu prefere ser o pequenininho da mamãe do que ser o homem da casa. E aí, pelo ex, foi o que tu fizeste, né, Celeste? Bom dia, amigo. Meu enteado tem 35 anos e ainda mora aqui como reizinho. Ó, manda pra fora! Manda pra fora, diz pro teu marido, querido marido, se tu continuares perpetuando essa situação, ele não vai crescer. Amanhã ou depois tu tem os teus objetivos, teu propósito, para de ficar acobertando isso daí. Tu pode dar o prato de comida, mas o restante, deixa ele se virar. Tira o dinheiro, tem um prato de comida, tem um teto. Isso não se nega nunca a ninguém, mas agora o dinheiro, o recurso, te vira. A partir de agora vai trabalhar, vai fazer tuas coisas. Ah, tá ruim, reclama, te vira, te vira. Às vezes a gente precisa... Gente, a natureza faz isso, gente. Por que nós não vamos fazer? Vamos lá. Homens fortes, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. É isso que ele está criando, homem fraco. Homens fracos criam tempos difíceis. Ai, mas eu não vou trabalhar porque eu fiquei 8 horas lá para ganhar apenas R$1.000. Ah, isso eu ganho 3 vezes de mesada do meu pai. Ah, para! Como é que essa criatura vai crescer um dia? Não vai crescer. Aí o que adianta? Ele vai simplesmente herdar. Então manda ele ler o livro Entre Herdeiros e Sucessores. Ele quer criar um sucessor ou quer criar um herdeiro? O herdeiro é que ele fica lá só o tempo inteiro contando as horas para ver o pai e a mãe morrerem para poder receber o dinheiro. O sucessor é aquele que, vamos lá, eu tenho que trabalhar e se algum dia eu vier a receber isso daqui, eu quero multiplicar, transformar esse patrimônio em mais. Escolhas. Ok, não consegui ver tudo aqui, você é abençoado, live esclarecedora, que bom, que bom. Quanto mais você dá, mais você recebe, exatamente. Obrigado, obrigado. Quando o reizinho vem e pede dinheiro para nós pais, diz que não. Diz que não, simples assim. Estabelece qual é o valor que tu acha que é razoável, até aquele valor tem, ó, é 500 pila aqui. Ah, é meio salário mínimo, tá? Se tu quiser mais, vai trabalhar. Vai trabalhar e vai fazer o teu dinheiro. Ah, nossa, mas eu tenho, mas aí ele não vai conseguir viver. Então trabalha. Trabalha, o trabalho não tira... Vamos lá, Claudiana. Vamos lá. Tu pode trabalhar, ralar as tuas horas para ter uma sobra de recurso, mas agora este vivente chupim não pode trabalhar para buscar o seu recurso. Ele tem que ficar lá, pronto, esperando. Peraí, só um pouquinho. Observa onde tu está querendo o amor, o reconhecimento através de prover e então satisfazer os desejos dessa pessoa. Não, só um pouquinho, gente. Vamos mudar isso daí. Peraí, eu estou ralando, eu quero ter o benefício disso daqui. Tu quer ter uma vida como a minha? Começa a ralar, ó. Vai esfregar a mão, vai limpar alguma coisa, vai fazer por onde? Agora não vem querer ganhar a vida fácil assim, porque a vida depois... Imagina que tu morreu amanhã, e aí? O que ele vai ter que fazer? Nossa, mas não vai saber nem se virar. Então, pois é isso que tu tá querendo perpetuar por mais quanto tempo? Uma criatura que não sabe se virar? Bora, gente! Aquilo que a gente tá ajudando hoje, eu estou dificultando amanhã. Eu tô criando um grande desafio porque essa criatura tá se tornando acomodada ali. Vamos deixar de ficar nessa locupletação. Achar que a gente tá fazendo bem. Não tá fazendo bem nenhum. Nem pra ti, nem pra ele. Ou ela. Fazemos tantos pelos putros pros outros, com disciplina para nós procrastinamos. Me falta disciplina e amor. Bora? Começa, Simone. Começa te amando. Às vezes me sinto culpado por não criar a minha neta. Pegar a responsabilidade para mim. Mas essas lives... Não consegui ver aqui.
De novo, né? A responsabilidade da neta, linda, não é tua. Né? Tu vais estar com a tua neta quando os teus filhos te disponibilizarem naquele momento. Ponto. E ali tu vai e vive, entrega o teu melhor daquela experiência da neta. Lembrando que do 0 aos 7 anos de idade, ela tem a maior janela de aprendizado, principalmente através das atitudes e comportamentos. Se os pais dela fizeram alguma coisa de errado, está dentro do sistema deles. Ela escolheu aqueles pais para nascer, senão ela teria nascido tua filha. E ela escolheu nascer tua neta, porque ela escolheu aprender através dos teus filhos. Então, libera, isso é responsabilidade deles. Gente, tudo isso daqui é uma palhinha do que a gente vai ver de novo no sábado, trazendo os exemplos de vocês para a gente poder trabalhar um pouco mais a fundo. Depois de meses na cama, comecei hoje a trabalhar. Uhul! Super! Super! Show de bola! Bora, 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 bora! Um dia depois do outro. Vamos lá, vamos lá! Tu é capaz! Como restabelecer os limites depois de ter aceitado tudo? Simplesmente te amando e começa a dizer, não, a partir, até aqui eu aceito, aqui eu não aceito, isso daqui eu não aceito, isso daqui não faz sentido. Te ama. Quando a gente se ama, quando a gente se observa, a gente aprende a se amar. Aprende a se amar, eu aprendo a ter autorresponsabilidade. Tendo autorresponsabilidade, eu percebo que nada é pessoal. E se nada é pessoal, eu posso dizer o sim quando é o sim, eu posso dizer o não quando é o não, eu posso dizer a verdade. Simples assim, gente. É tão difícil a gente dizer a verdade, né? Solave acabou de me liberar de uma procrastinação. A gente está sempre sabendo o que está fazendo. Sim, sem dúvida, Mara. O ex-relacionamento terminei porque me empurrou. Tá na terapia e quer recomeçar como ficante. Não aceitei. Errei? Sente, né, Carla? Sente. Faz sentido? Se ele era muito ciumento, será que ele realmente vai mudar? Não vai mudar? Será que isso não é só uma pegadinha do malandro? Às vezes a gente pode dar uma chance ou duas chances. Verifica se o amor, verifica também se essa situação, se de repente não é algo do teu sistema familiar. Quem era empurrada? Tua mãe era empurrada? Teu pai era empurrado? Tu era empurrada quando criança? Esse é o tipo de situação que tu realmente quer? Ele é a única pessoa de amor que tem para fazer? E se ele era ciumento? Ninguém tira o ciúme de uma hora para outra. O ciúme significa uma pessoa completamente insegura. Ele te empurra porque talvez no sistema familiar dele também tenha sido empurrado. Traz essa questão, vem pro sábado, mulher. Vamos trabalhar isso daí. Sábado agora, das 9 ao meio-dia. Vamos parar de procrastinar, gente. Tem um valorzinho micharia lá para fazer. Vamos lá, vamos lá. Com o dinheiro não, você responde a todos igual. Parabéns. De nada, Arlete. Você passa uma paz, adoro seus conteúdos. Que bom, Jane. Como liberar o perdão para quem me traiu e abandonou? Débora, tem que sentir, sente os dois. Essa pessoa foi perfeita para te causar essas dores da traição e do abandono. São as feridas da alma, das 5 feridas, tu tem 2 aí, a primeira e a última, traição e abandono. Bora, mulher, bora, ele tá te trazendo a luz aí, não tá te causando nada, tá te trazendo a luz. Sente, acessa lá, Ricardo da Nogueira 7066, playlist Práticas Emocional e sente abandono e sente traição. Quanto mais tu sentir, tu vai ver, este maledeto foi perfeito para me causar tudo isso. Gente, fui, não dei conta aqui de olhar todo mundo, tem muitos comentários, obrigado por todos.